Sou a professora Ana Magnólia Mendes, da Universidade de Brasília, Departamento de Psicologia Social e do Trabalho, coordenadora acadêmica do GEPSAT, Grupo de Estudos em Clínica, Trabalho e Saúde, e no momento coordeno o projeto Práticas em Clínica do Trabalho, na UNB, e estou trabalhando, desenvolvendo junto às federações essa pesquisa sobre saúde do trabalhador. Essa pesquisa, ela terá como o título, da pesquisa Sofrimento e Adoecimento pelo Trabalho no Judiciário. É uma pesquisa que pretende atingir o maior número de servidores, é uma pesquisa nacional e ela tem por objetivo identificar os fatores que interferem no processo de adoecimento e no sofrimento desses trabalhadores. Nós vamos utilizar um instrumento validado cientificamente, foi objeto de uma tese de doutorado desenvolvida na Universidade de Brasília pelo professor Emílio Pérez Facas, e este instrumento é um instrumento que mapeia 4 fatores. O primeiro é a organização do trabalho, onde será investigado a divisão social do trabalho e a divisão de tarefas, a distribuição de tarefas, condições de trabalho, número de servidores, como que o fluxo de trabalho acontece e como são os processos de responsabilização, de autonomia. Um outro fator que será investigado são os modelos de gestão, e nós vamos então trabalhar com 2 estilos de gestão, um estilo mais individualista e um estilo mais coletivista. Alguns estudos já com essa categoria de trabalhadores têm apontado que o estilo individualista predomina e que já é um estilo preditor do adoecimento e do sofrimento. Então vamos tentar na pesquisa confirmar, a presença desse indicador, desse estilo de gestão como sendo esse principal contribuidor para esse processo de adoecimento. E um terceiro fator diz respeito especificamente às vivências de sofrimento, são indicadores vinculados ao sentido do trabalho, ao reconhecimento e ao esgotamento emocional. E um terceiro fator são os danos físicos, psicológicos e sociais aos quais esses trabalhadores estão submetidos. Vale dizer que há uma intenção de atingir todo tipo de trabalho que vem sendo desenvolvido hoje no judiciário, ou seja, todo tipo de atribuição e de formatos de trabalho que tem nos diferentes contextos, além de, o que é muito importante, que eu já conversei com a direção, tentar aplicar algumas técnicas estatísticas para entender a realidade específica, o contexto de trabalho em cada região, em cada estado, para ver quais são as diferenças culturais ou institucionais que possam aumentar ou diminuir os níveis de adoecimento da categoria. Então, a pesquisa será online, os trabalhadores será um link aberto, as perguntas, essa pesquisa vai ter então um formulário onde as pessoas vão ler cada item, por exemplo, meu trabalho me causa frustração, ou meu trabalho é reconhecido. Ou, por exemplo, outro item, aqui tem número suficiente de pessoas para desenvolver o trabalho, ou tenho autonomia no meu trabalho. Então, me sinto cansado com o meu trabalho. São perguntas mais ou menos formuladas dessa maneira que eu expliquei. As pessoas então vão clicar neste link, vão ler a pergunta, vão responder e marcar um número entre 1 e 5,
de acordo com a sua vivência no seu cotidiano de trabalho, e esse resultado vai então ser importado para um banco de dados que está no laboratório, na Universidade de Brasília, no laboratório que nós coordenamos, e só a equipe então da UNB e do GEPSAT terá acesso a esses dados. Os dados então serão tratados através de estratégias, enfim, de técnicas estatísticas, para que a gente então tenha os resultados, não é, estatisticamente significativos, que vão demonstrar qual que é os fatores, não é, do trabalho, do contexto de trabalho, que impactam de forma direta ou indireta, de forma positiva ou negativa, no sofrimento e no adoecimento. Também teremos um perfil sociodemográfico da categoria, porque nós vamos ter perguntas nesse questionário em relação para identificar se já foi afastado, qual é exatamente a atribuição ou a tarefa que o servidor desenvolve, para fazermos análises comparativas, para identificar diferenças em relação ao gênero, em relação à idade, em relação ao tempo de serviço, em relação aos afastamentos, em relação ao tipo de tarefa que é desenvolvido, e então podermos ter um mapeamento mais completo possível desses fatores que vão interferir então no sofrimento e no adoecimento. Nós vamos ter que fazer um trabalho juntos, principalmente de divulgação. Então esse vídeo, não é, já é uma forma de divulgar, então já aproveito para fazer um apelo a todos que estão envolvidos nas federações que façam, não é, essa divulgação. A pesquisa terá também a sua identidade visual, será feita uma campanha, e é preciso que também um corpo a corpo, um trabalho para que as pessoas, os servidores, sejam informados do valor dessa pesquisa. Por que e para que fazer uma pesquisa para identificar fatores que provocam sofrimento e adoecimento? Porque o adoecimento é hoje no trabalho, principalmente os transtornos mentais ligados à depressão, ligados aos estresses e a outros transtornos, é uma das maiores, a terceira causa de adoecimento hoje no Brasil para a maioria das organizações. E no judiciário nós temos casos bastante graves de adoecimento, de patologia, inclusive situações de assédio moral, situações de violência no trabalho, casos de suicídio no trabalho, e esse agravamento é uma situação extremamente alarmante, e então as federações, em parceria, se reuniram, e juntamente conosco, a minha coordenação acadêmica e o grupo de pesquisa que desenvolve esse tipo, não é, de mapeamento, vai então buscar ter dados que confirmem de uma forma válida, estatísticas, os fatores que estão provocando o sofrimento e o adoecimento. E evidentemente que essa pesquisa também permitirá estudar as relações dinâmicas que estão envolvidas nesses fatores, envolvidas nos fatores do trabalho que geram esse sofrimento e esse adoecimento, de forma a mapear quais são, não é, os principais indicadores que estão levando, por exemplo, as pessoas, não é, ao suicídio ou a serem vítimas das situações de assédio e de violência. O objetivo, digamos assim, final com essa pesquisa é ter dados científicos para criar estratégias, não é, políticas, para fazer aí uma pressão no sentido de tentar melhorar as condições, primeiro barrar esse processo produtivista, de qualidade total, extremamente desumano e fora da realidade em que nos colocaram, não é, como servidores públicos, que tem a ver com gerencialismo e com toda a
perspectiva ultraliberal e de sujeito liberal, tentar de alguma forma barrar e mostrar, dar visibilidade, não é, a esses fatores de forma que possa haver algum tipo de influência na melhoria das condições desses trabalhadores, dos atuais e dos futuros, não é? Tentando então prevenir que esse sofrimento que faz parte do trabalho se torne grave, patológico e gere os adoecimentos e as patologias que têm sido geradas. Como eu já comentei, divulgando amplamente, discutindo com a categoria, explicando e, inclusive, tirando dúvidas, abrindo canais para tirar dúvidas. Nós podemos também tirar essas dúvidas e pela minha experiência, quando os servidores entrarem, eu sei que quase mais uma tarefa, mais uma demanda, temos hoje a sobrecarga, a pressão, as pessoas não querem, se puderem, né, nem gostariam de ficar ali na frente de um computador atendendo mais uma demanda, mas os itens dessa pesquisa, como eu exemplifiquei, principalmente a escala que vai avaliar os indicadores de sofrimento, eles vão retratar muito essa realidade e é uma oportunidade do trabalhador dizer o que pensa. Então, responder à pesquisa de uma forma coerente com o que realmente está sendo experienciado ali naquele ambiente, seja no sul, seja no norte, no centro-oeste, vai ajudar nesse mapeamento e identificar esses fatores. Então, vai ter itens lá, por exemplo, como eu já mencionei, também relacionadas à gestão, os estilos de gestão, ou seja, a participação nas decisões, a planejamento, qual é a possibilidade que o servidor tem de falar, de opinar, de dizer o que pensa. Uma das possibilidades, já que muitos desses ambientes não estão sendo favoráveis para abrir esse espaço, é através da pesquisa. Então, a pesquisa é uma forma de se manifestar, de dar voz, de dizer o que pensa. Então, é com esse espírito, não é, que a campanha deve ser feita e as entidades, a diretoria, os delegados, os participantes das federações precisam, então, usar, não é, a divulgação, os meios de divulgação para mostrar a importância, ou seja, a pesquisa é uma forma de falar o que pensa. E falar de uma forma muito tranquila, porque o sigilo está absolutamente garantido. É um link aberto e os dados serão importados para o nosso banco de dados no laboratório da Universidade de Brasília. Então, é uma oportunidade que o servidor tem de pegar a caneta e marcar as suas vivências relacionadas ao seu processo de trabalho, ao modelo de gestão e as suas vivências de frustração, de insatisfação, de cansaço, de estresse e também do trabalho, se faz sentido, se não faz sentido, do reconhecimento, da liberdade para falar, da participação, das condições de trabalho. Não sabemos que hoje tem um número de servidores muito reduzido para a quantidade de trabalho, a questão das metas, dos prazos, das normas, das regras, da hierarquia, além dos próprios danos que já estão sendo vividos fisicamente, psicologicamente, a todos os sentimentos de tristeza, de desamparo, de isolamento, de descrença. Então, esses itens que eu estou aqui passando para vocês, eles vão estar elencados nesse formulário. É um tempo muito rápido, garanto, não passa de 20 minutos, 15 minutos vocês vão conseguir ler esses itens e vão imediatamente se identificar, porque eu tenho experiência e quando o trabalhador, o servidor lê este item, ele já vê claramente, ele vai saber responder o grau em que ele vivencia essa experiência no trabalho dele, em que grau isso acontece, com que frequência, em que grau, e aí vai dar uma nota de 1 a 5 para falar exatamente da frequência com que acontece,
e a intensidade com que acontece, fazendo essa marcação, que é um clique muito rápido, e em 15 minutos, no máximo, o formulário estará respondido e os dados importados para o nosso banco para então fazermos a análise. Ou seja, vamos fazer uma boa divulgação, uma campanha, explicar, tirar dúvidas e dizer que é uma forma clara. Eu digo isso de uma maneira confortável, porque eu já fiz muitas pesquisas semelhantes em com outros sindicatos e entidades. É uma forma, é um instrumento de luta, porque ele vai representar a opinião, a percepção da categoria, estatisticamente válida, e é um instrumento de luta para tentar melhorar as condições de trabalho, enfim, que geram esses problemas de adoecimento.